Um bom e abençoado dia a todos. Abdala e Farad, isso é uma dupla explosiva lá no Espírito Santo. Tem feito um trabalho extraordinário lá, bom revê-lo. Obrigado, Silvado, por provocar os nossos corações, as nossas mentes. Eu costumo dizer que para o bicho da goiaba, o mundo é a goiaba. E eu louvo a Deus porque a CEBESP tem proporcionado ambientes como este para que nós possamos rachar essa goiaba, colocar esses bichinhos para fora e aprender a enxergar o mundo como esse mundo de fato está. E nós teremos depois, não houve nenhum combinado com o Silvado a respeito disso, mas nós teremos uma matéria sobre tecnologia. Nós vamos ampliar um pouco esses impactos que a tecnologia tem realizado na nossa vida, no nosso cotidiano, apresentando ferramentas que nós podemos lançar mão para facilitar o desenvolvimento do nosso ministério e atender, sobretudo, essas gerações, conforme nós ouvimos aqui do pastor Silvado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. A última vez que eu estive aqui foi numa programação da nossa sessão aqui do estado de São Paulo. É com muita satisfação, alegria, que faço parte desse tempo na quarta turma aqui do Projeto Josué. Parabenizo a liderança da nossa convenção por pensar no cuidado dos pastores e proporcionar espaços como esse aqui. Uma coisa eu tenho certeza, Deus vai falar ao seu coração. E a certeza que eu tenho é baseada no contexto bíblico, que a Bíblia diz que com a queixada de jumento Deus matou 1000 filisteus. Então, meu querido, usar um jumento inteiro para falar o seu coração é algo muito fácil para ele, tá? Por isso eu tenho a certeza absoluta de que Deus vai falar com você nessa manhã. Quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. O texto que eu vou ler é um texto que tem uma tradução um pouco diferente da sua, mas eu quero que você abra aí e acesse o seu texto, seja no dispositivo analógico ou digital, em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler na tradução da Mensagem. Vocês sabem que a Mensagem possui um método de equivalência dinâmica na sua tradução. O foco aqui não é traduzir palavra por palavra, o foco aqui está no registro da ideia e do sentido. E eu sei que alguns colegas ficam com um pouco de coceira quando leem um texto como o da Mensagem, porque parece que o texto foi adulterado, mas não é essa a proposta da tradução. Mas ele amplia um pouco o sentido e vai muito ao encontro do que eu quero conversar nessa manhã com os senhores. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, diz-nos assim, então, a palavra de Deus. Considerando que Deus, tem aí o slide, quem estiver acompanhando aí, se puder me ajudar, passando aí, pode passar aí, não está aqui não, pode passar, me ajuda aí, por gentileza. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Como o pastor Adilson comentou, eu recebi o convite para assumir, em setembro de 2017, a coordenadoria do programa de mentoria da Ordem dos Pastores. A proposta naquela ocasião era por resultado de um trabalho que estava sendo desenvolvido na AMP, Associação de Amigos do Ministério Pastoral, uma associação interdenominacional que naquela ocasião eu estava servindo. Nós desenvolvemos um programa de mentoria e a Ordem solicitou que esse know-how fosse passado para a denominação, para que nós então pudéssemos desenvolver um trabalho de cuidado específico com os nossos pastores. Nós já estamos na 27ª edição do programa de mentoria pastoral no Brasil. Somos referência no Brasil hoje, inclusive nos meios digitais. Se você entrar no Google e digitar lá mentoria pastoral, você vai ter lá no ranking da pesquisa o trabalho que tem sido desenvolvido nessa frente. E participando de todas as edições, eu tive o privilégio de estar desde a primeira edição aqui no Brasil. Eu tenho percebido no convívio com os pastores dificuldades recorrentes que os colegas têm enfrentado e que, por vezes, têm ocasionado em crises que, em alguns casos, se traduzem no abandono do ministério pastoral. E por isso, eu gostaria, considerando o tempo que a gente vai ter junto e a experiência adquirida no contato com os pastores, trazer nesta manhã algumas reflexões a partir
de 4 crises que particularmente caracterizo como as crises comuns, recorrentes entre os nossos colegas pastores. E a primeira crise é esta, a crise da vocação. Quantos que estão aqui entre nós têm menos de 10 anos de ordenação ministerial? Levanta a mão, por gentileza. Ok, pelo menos aqui quase 2/3 desse grupo. É muito comum que a gente entre para o ministério, inicie o ministério com expectativas. Expectativas de que aquilo que a gente sonha, de que aquilo que a gente desenvolve vai dar certo. O problema é que no início, de modo muito natural, os desacertos eles são maiores do que os acertos. A gente por vezes desenvolve uma ação de tentativa-erro, que pode ser minimizada nessa proposta que aprendemos nesta manhã de interdependência. Uma das coisas que eu tenho percebido e que tem se agravado lá na outra ponta como o adoecimento dos nossos colegas pastores é o uso indevido do princípio extraordinário de autonomia. É que nós lemos autonomia como independência, e a independência faz com que a gente se isole, e o isolamento tem maculado de maneira definitiva não somente o ministério, mas as nossas vidas. Tem colocado em risco a nossa saúde e a saúde da nossa família. Por isso a proposta de nós trazermos para perto mentores, pessoas com experiência, pessoas que passaram pela estrada antes da gente e que podem compartilhar conosco. E se tem uma das marcas que nós trazemos no nosso programa de mentoria, é que o nosso viés não é de capacitação, não é conteúdo, mas é de vida. E os nossos mentores sentam e não vão para um diálogo do tipo, eu comecei uma igreja com 50 membros, hoje eu tenho 2.000 membros. Eu comecei ganhando um salário mínimo, hoje eu ganho 30 salários mínimos. A ideia é, o que você fez nessa trajetória como homem, como pastor, como marido, como pai, que deu errado e que pode ajudar essa geração a não cometer os mesmos erros. Por quê? Porque nós estamos juntos numa missão chamada Reino de Deus. E qualquer comprometimento que se dá na nossa vida e nas igrejas que estamos liderando, compromete de maneira direta o reino de Deus. Então a proposição é que nós possamos enxergar essa trajetória de ministério, entendendo que o desacerto faz parte do processo. Os erros fazem parte do processo. O problema é que alguns colegas, quando começam a colecionar mais desacertos do que acertos, começam a se questionar, será que eu sou mesmo chamado para esse negócio? E aí eu me lembro da história do camarada que está lá na roça, eu sou das Minas Gerais, com a foice, está lá foiçando para um lado, para o outro, e aí de repente ele encosta a foice, coloca a mão em cima da foice para dar uma respirada, vem um vento noroeste, mexe as nuvens e aparecem 3 letras nas nuvens. VPM. Ele olhou aquilo, ficou tentando interpretar por alguns minutos e falou assim, olha, Deus falando comigo, vá para o ministério. Largou a foice, largou a casa, largou a família, foi lá para o seminário, 4 anos de capacitação, sai, passa por um concílio arretado lá no estado de São Paulo, aí vai encarar a primeira igreja sozinho e toma burdoada de um lado, toma burdoada do outro lado, e aí levanta o dono de igreja de um lado, aí levanta aquele líder do outro lado, e aí o camarada começa a suar, começa a colecionar mais desacertos, e aí ele vai lá para o gabinete, se coloca no chão, ajoelha, olha para os céus e fala, o senhor está de brincadeira comigo. Eu estava quietinho lá, foiçando, preparando a terra para plantar minha batatinha, vender minha batatinha, e o Senhor me manda para o ministério, eu passo por um perrengue tremendo, que negócio é esse? Aí ele fica ali esperando Deus falar com ele, porque a gente tem que aprender a esperar Deus falar com a gente, né? E aí o Espírito de Deus falou com ele, meu filho, você entendeu tudo errado. Você estava lá foiçando mesmo, veio um vento, só que as 3 letras que eu coloquei nos céus para você, não era vá para o ministério, é vá plantar mandioca, vai ser mais lucrativo para você. Eu conheço alguns colegas que, por conta do despreparo para ingresso no ministério e compreensão da dinâmica ministerial, ou fizeram essa pergunta para si, será que eu sou
feito para isso? Será que eu fui chamado para isso? Ou que então desistiram do ministério? Eu particularmente não desisti e nem fiz esta pergunta. Eu me propus a uma outra alternativa, que foi dar à minha família uma nova oportunidade. Oportunidade de crescimento, de reaprender. Tem um sociólogo contemporâneo que diz o seguinte: o analfabetismo do século XXI não é você não saber ler ou não saber escrever. Toffler vai dizer que o analfabetismo do século XXI é você não ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, que vai muito ao encontro do que a gente ouviu aqui nesta manhã. Então, uma das coisas que eu tenho tomado para mim é: não tome decisões no calor da frustração. Espere, acolha aquela situação, aquela oportunidade, aprenda. Consulte os colegas antes de escrever um texto, antes de se entregar a um projeto. Consulte pessoas mais maduras para que possam, com o seu conselho, com a sua sabedoria, com a sua experiência, te livrar de situações. Soube de colegas nossos que têm desenvolvido ministério no Brasil. Ontem, inclusive, Silvado fez referência a isso, que tem desenvolvido a mensagem pastoral do púlpito no domingo a 4, 6, 8, 10 mãos. Isso é riquíssimo. Você trazer um colegiado de amigos, de colegas, para que, debruçados juntos sobre o texto, possam trazer, a partir dos seus pontos de vista, a compreensão do texto, daquilo que Deus falou para cada um deles. E nós precisamos desenvolver isso. O problema é que nós nem sempre estamos dispostos a isso. Nós nem sempre sabemos esperar. A expectativa que se dá no início do nosso ministério é que a gente entre, que tudo dê certo e que a gente alcance sucesso. Eu costumo dizer que não há nada de errado de nós desejarmos sucesso. Sobretudo se nós temos certeza absoluta de que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. O problema é que nós trafegamos pelos corredores da vida e nos esbarramos com alguns colegas que, de maneira equivocada, incorreta, têm feito relatos triunfalistas aí. Nós temos alguns colegas que são bons em marketing e que começam a proferir números e informações desprovidas de verdade. A minha igreja, nós tínhamos 100 membros, hoje a gente teve que comprar um outro terreno, estão fazendo 15 cultos por domingo. Olha, no último batismo a gente teve que contratar 4 caminhões-pipa, porque não dava conta de tanta gente que estava sendo batizada. E é isso que, vez por outra, a gente ouve por aí. E aí você vai andando e vai ouvindo isso, e você começa a perguntar assim: por que esse negócio acontece comigo? Eu devia ter ficado, era plantando mandioca mesmo, porque eu não sou para esse negócio aqui. Isso é uma das coisas que nós desenvolvemos na nossa semana de mentoria, e são os primeiros acordos que nós desenvolvemos lá. O primeiro é: nós não vamos nos tratar por título. Nós vamos nos tratar pelo nome. Por quê? Porque título, além de atrair cobrança, nos afasta. E, meus queridos, nós temos aqui, tive a oportunidade de rever alguns amigos que passaram pelo programa de mentoria. E eu digo o seguinte: é inacreditável, mas você termina uma semana de mentoria pastoral, gente que está aqui na mesma estrutura que a gente, se abraçando, se beijando, chorando, confessando pecado um para o outro, se comprometendo em ser parceiro de oração. Aí você fala assim: como? Uma semana só? É lavagem cerebral, só pode. Não, é porque a gente tira esses acessórios que prejudicam a nossa relação enquanto obreiros do Senhor, enquanto soldados do mesmo exército. Então a gente não fala de título e a gente nem troca informação de igreja, porque isso é irrelevante para a gente. Lá a gente é provocado a ressignificar, inclusive, um negócio chamado sucesso ministerial, o conceito de sucesso ministerial. Porque, meus queridos, grave isso no seu coração. Sucesso ministerial não tem absolutamente nada a ver com tamanho de templo e número de membros.
Sucesso ministerial tem a ver com a palavra de Paulo em Efésios capítulo 4. Com essa identidade com o Cristo. Essa unidade de fé, de modo em que a gente vai alcançando a medida de plenitude do Cristo. É o Cristo revelado no corpo, na igreja, a partir da sua membresia. Então, esse desafio, no primeiro ponto, é que a gente revise e ressignifique a nossa mente e o nosso olhar sobre o conceito de, inclusive, de vocação. Temos aqui, inclusive, alguns colegas que estavam numa turma de mentoria, que nós tínhamos lá quase 600 anos de ministério pastoral, sentados numa sala. Eram pastores com uma faixa etária de aproximadamente 40 anos de ministério. E eu lembro que numa das palavras que eu dei para eles, eu perguntei se eles estavam preparados para a aposentadoria. E alguns não conseguiam sequer cogitar essa possibilidade, porque na cabeça deles, a vocação ministerial ela é restrita à igreja local atrás de um púlpito. Meu querido, vocação ministerial tem a ver com Deus usar você aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser, não necessariamente e exclusivamente atrás de um púlpito. Eu aprendi isso agora, mais recente, de maneira um pouco mais ampliada, na vida do meu pai, que largou uma carreira de vida na estatal brasileira, vinculado à aviação, e foi para a área da educação. E sabe o que eu contemplei de perto, Silvado? Foi uma pessoa que teve a oportunidade agora de reaprender, com novas alegrias, novos desafios, novos olhares, novas pessoas. Então nós precisamos ressignificar esse conceito de vocação para que a gente não caia nessa vala da crise da vocação. Segunda crise comum na caminhada ministerial, crise de espiritualidade. E eu retomo a temática que nós temos tendência de ficarmos nos comparando com os outros. E nós esquecemos a individualidade que cada um possui. Eu, particularmente, já me peguei comparando alguns líderes pastorais e o sentimento depois era de um gosto amargo na boca. De incompetência. Começando a colocar em xeque algumas coisas que diz respeito à minha vida. Eu lembro uma vez um colega que foi lá na igreja em que eu estava pastoreando, nós estávamos passando por um processo de revitalização da estrutura física. E aí passa lá, passa aqui, passamos pelo gabinete, ele olhou para o gabinete e falou assim: aqui é o lugar que você tem as grandes batalhas com Deus? Eu olhei para aquilo e falei: meu Senhor, eu nunca tive grandes batalhas com o Senhor, quanto mais no gabinete. E agora? Não tinha uma disciplina no Seminário do Sul, né? Como batalhar, né, o anjo de Deus dentro do gabinete. E aí eu fiquei em crise durante algum tempo, até que eu me voltei às Escrituras e percebi que Joel é Joel, Manuel é Manuel e Daniel é Daniel. E que eu não posso querer ter as mesmas experiências, os mesmos resultados. Por quê? Porque senão eu desrespeito a individualidade. Então, não ceda à tentação da comparação. É diabólico. E é um dos caminhos que o nosso inimigo tem trilhado para exatamente macular os nossos corações e os sonhos que Deus quer realizar através da sua vida no local que você tem servido para estender o reino de Deus. Terceira crise, de reconhecimento. É muito natural que nós, no exercício do ministério, a gente, como pessoa normal, gente como a gente normal, deseje reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. Mas nós sabemos que alguns dos nossos colegas são demasiadamente cobrados e nem sempre gratificados. E a gratificação aqui, ela não se restringe à questão monetária. Porque você pode ser muito bem pago e mal gratificado, mal reconhecido, mal acolhido. Eu nasci dentro de uma igreja batista, eu sou 4ª geração de batista, eu tenho pedigree batista. Antes de ser pastor, eu vi, durante vários anos da minha vida e da minha história, pastores sendo homenageados. E na esmagadora maioria das vezes, os textos que eram sacados no dia da homenagem do pastor versavam mais sobre a obrigação e o dever do pastor do que o dever e a obrigação
das suas igrejas. Eu não sei aqui no estado de São Paulo, mas na minha banda, eu não me recordo de ver, e nem durante o meu período de ministério, uma igreja pegar o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, e ler para a igreja dizendo o seguinte: olha, aqueles que executam um bom trabalho na condução do rebanho do Senhor, especialmente na pregação do Evangelho, merecem ganhar o dobro do que ganham. Amém? Recebe essa bênção aí? Mas, infelizmente, os deveres pastorais são ressaltados e a figura do pastor, preste atenção nisso, idealizada num nível que nós sabemos que jamais conseguiremos alcançar. Grave isso no seu coração. Se você quer destruir o seu ministério, acredite naquilo que a igreja acha que você é. Eu vou repetir. Se você quer destruir o seu ministério, acredite que você é aquilo que a igreja acha que você é. E não é sem razão, por conta de querer atender uma expectativa irreal, que alguns colegas estão emocionalmente adoecidos, porque andam tentando ser o que não são. Andam tentando agradar a multidão. E em contrarresposta recebem incompreensão e por vezes comentários superdimensionados das suas falhas. Por isso é que lá, durante a semana de mentoria, a gente dá a experiência de nos descolarmos dos nossos papéis, de nos mostrarmos humanos. Amanhã, quando nós falarmos sobre autoconhecimento, nós vamos ser doutrinados e provocados a olhar para nós debaixo do terno, olhar para nós debaixo dos títulos e enxergar seres humanos pecadores, carentes da graça de Deus e que necessita, consequentemente, do cuidado um do outro. E quando a igreja, meus queridos, consegue olhar para a gente como gente, a coisa se ressignifica e fica muito mais leve. E eu estou falando isso não na teoria, mas na prática, pela experiência na igreja local, de ver que não tive o comprometimento do ministério simplesmente porque a igreja, no convívio com o seu homem, que naquele momento histórico era o pastor da igreja, era ser humano, carente, necessitado de abraço, de conselhos, possível a erros. A tolerância, a misericórdia da igreja, ela aumenta por conta da ressignificação disso. André Comte Sponville tem uma frase extraordinária que cabe muito bem aqui, em que ele diz o seguinte: humildade é a virtude do homem que sabe que não é Deus. E talvez fique aqui o grande desafio para que sejamos humildes nessa dimensão de reconhecimento de que somos seres humanos usados pela graça e pela misericórdia de Deus. Quarta crise, e essa aqui é uma das mais graves, a crise da ordem familiar. Como seres humanos, o que a gente mais anseia é por um lar em que a gente se sinta bem. É você terminar a labuta do seu dia a dia ministerial, fechar a porta do gabinete, correr para casa e ser acolhido pelo seu lar, e naquele tempo de acolhimento ter a sua bateria recarregada, ter os seus sentimentos acolhidos, cuidados. É isso que a gente deseja. Eu louvo a Deus pelo meu lar, eu louvo a Deus por lares que aqui representados estão, que são exatamente assim. Mas eu sei de colegas que têm enfrentado uma labuta, que olham para os seus lares e não conseguem perceber nos seus lares uma antecipação dos céus. Colegas que colhem por parte dos seus cônjuges e por parte dos seus filhos incompreensão. Lares pastorais em constantes conflitos. E qual que é o resultado disso tudo? Frustração, desequilíbrio e vários casos que se traduzem no final como abandono da sua vocação. E por outro lado, nós temos alguns colegas que se entregam em demasia à atividade eclesiástica, ao ativismo eclesiástico. Soube de um outro dia que já estava 7 anos sem tirar férias,
E dizia com orgulho que ficava todas as noites, de domingo a domingo, na igreja. Aí um dia a mulher olhou para ele e falou assim: eu quero o divórcio. Aí ele olhou para ela e falou assim: mas por que, amor? A gente sabe que a dissolução familiar inviabiliza, em muitos casos, a permanência do pastor no ministério. E por isso eu quero me dedicar nesse ponto a algumas sugestões que poderão proteger e preservar a família pastoral. E a primeira sugestão é essa: cuide prioritariamente da sua família. Eu tive a oportunidade de pastorear a última igreja em que deixei para, então, servir a denominação por uma década. E a igreja sabia que se eu tivesse que, num determinado momento daquela trajetória, ter que decidir entre igreja e entre família, eu ficaria com a minha família. E isso gerou, sobretudo no coração da igreja, um novo olhar para com a minha posição enquanto pastor sobre a importância e o valor da família. E por que eu dizia isso para a igreja? Porque, meus queridos, eu só tenho uma família, e é essa família que me habilita hoje a servir o reino de Deus. E eu me recordo de, numa das nossas semanas de mentoria, um mentor compartilhar conosco a sua história, fruto de uma família muito rígida, filho de militar, depois foi para o militarismo à semelhança do pai, e então ingressou no ministério. A esposa engravidou, o filho nasceu, ele olhou para a esposa e disse assim: se o menino acordar de madrugada, se vire para cuidar dele, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo e estar na igreja, e você pode dormir até mais tarde. Passado um tempo, a esposa está lá na sala com o menino chorando, porque ele estava com otite. Sacode o menino para lá, sacode o menino para cá. Ele acordou com choro e meio sonolento, olhou para a esposa e fez uma pergunta: quer que eu te ajude? Ela pegou o menino, colocou o menino no colo e foi deitar. E ele continuou na sala, e ele falou para a gente assim: foram 15 minutos. Eu sacudia, o menino parava de chorar, o braço cansava, o menino começava a chorar. E aí, de repente, aquilo foi me dando um estresse, uma agonia. Eu cheguei ao quarto, coloquei o menino em cima da cama, inconscientemente me dirigi até a minha esposa, fechei o pulso para poder dar um soco na minha esposa. Quando eu estou indo em direção a ela, eu vejo o rádio relógio, eu pego o rádio relógio e estouro o rádio relógio na parede. Ela acorda assustada, vê a cena toda, pega o menino e sai. Isso era madrugada de sábado para domingo, mês de maio, e aquele pastor pregaria no domingo pela manhã sobre família. Ele chega ao púlpito daquela igreja lotada. Quando ele olha para o primeiro banco, está a esposa dele cabisbaixa. E ele se dirige à igreja dizendo: eu não posso fazer isso. Ele saiu, a igreja não entendeu nada, se ajoelhou em frente à esposa, abraçou, pediu perdão, ficaram ali chorando por alguns minutos. A igreja comovida, parte da igreja já em prantos, só com a cena. Ele se levanta, volta e diz o seguinte: olha, igreja para pastorear nesse Brasil não falta. Só que eu só tenho uma esposa, eu só tenho uma família, e eu quero pedir perdão para minha esposa e perdão para essa igreja. E narrou o que ele tinha feito com a esposa. Aí você vai dizer o seguinte: já sei o que aconteceu. Assembleia extraordinária, exclusão e exoneração do pastor. A igreja acolheu aquele homem e aprendeu a ressignificar, inclusive, o seu olhar para com o pastor, para com a família, e dando a ele, ajudando aquele pastor na dinâmica do ministério, entender a importância do cuidado da família. E a gente não pode esquecer do trágico registro de Cânticos, capítulo 1, versículo 6. Puseram-me como guarda das vinhas, porém a minha vinha eu não guardei. Meus queridos, nunca aconteça que você cuide dos filhos dos outros e esqueça dos seus filhos. Que você cuide da mulher dos outros e esqueça da sua mulher. É o seu dever cuidar e proteger a sua família. E nós sabemos que essa é uma condicional para que o obreiro tenha respeitabilidade. Que ele governe bem a sua casa, tenha os seus filhos em sujeição,
com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Segunda dica: crie e mantenha cumplicidade na família. Cumplicidade aqui não é passar a mão na cabeça dos errados. Cumplicidade aqui é tornar a igreja, a casa fechada, o lar fechado contra a investida externa e do inimigo. Qualquer investida contra a sua família fracassa. Por quê? Porque os seus relacionamentos estão conectados. Vocês estão com o propósito de proteger a sua casa e o seu lar. E nós, enquanto pastores, somos os primeiros e devemos ser os primeiros a criar esses vínculos de unidade nas nossas relações domésticas. Para que os seus filhos tenham, em primeiro lugar, como amigo e como amiga, os pais. Para que vocês possam ter como prioridade de cuidado os seus filhos. Eu me recordo de duas situações no ministério em que isso se traduziu de maneira que hoje eu posso usar como ilustração. Eu e Natália estávamos comemorando 3 anos de casado. E aí eu havia reservado um restaurante, tudo bonitinho, todo organizado. Chegamos, nos assentamos à mesa, o maître chegou, fizemos o pedido, e aí meu telefone toca. Aí eu olhei o membro da igreja, eu atendo. E normalmente, eu não sei se com você acontece assim, eles perguntam: pastor, você está onde? E aí eu volto com uma nova pergunta: o que você está precisando? E aí ele contou: eu briguei com a minha esposa, e ela estava emocionalmente abalada, saiu para a garagem para pegar o carro. Eu não queria que ela saísse naquela condição, porque estava em risco, então eu me coloquei na frente do carro, pastor, e ela passou o carro em cima de mim. E eu estou aqui, preciso da sua ajuda, eu estou na porta do seu apartamento. O médico chegou lá com o pedido, eu olhei e falei: meu queridão, tem que atender agora uma situação, guarda que eu preciso sair. Ele não entendeu nada, saí, deixei Natália na casa onde a menina já estava e fui para o hospital com um camarada. Não tinha outra coisa para fazer naquele momento. Passados os anos, estamos na igreja, programa nosso, uma irmã me liga: pastor, estou com um problema, preciso que o senhor venha aqui em casa agora. Eu falei: o que foi, minha querida? Não dá mais. Olha, eu não estou aguentando mais o marido por conta disso, daquilo. Narrou ali durante 1 minuto. Eu perguntei para ela: minha irmã, quanto tempo vocês estão passando por esse problema? Há 4 anos. Falei: então a irmã pode esperar até amanhã. Por quê? Porque eu tenho um outro compromisso agora. Se você está 4 anos colecionando esse negócio, eu não vou abrir agora mão da minha família, do compromisso que eu tenho com a minha família, para atender a irmã. Óbvio que eu não falei desse jeito, tá, meu querido? Mas... Ô Samuca, por favor, esse negócio de YouTube hoje aí, senão eu vou pedir ministério auxiliar lá no Silvado. É uma questão de bom senso, meus queridos, e passa por esse aspecto. Terceira dica, e é uma questão óbvia que muita gente ignora: não faça da sua casa uma extensão da igreja. Eu sei que temos aqui alguns colegas que estão atuando no interior do estado. Mas, meus queridos, se tem uma coisa que você precisa fazer é levar a sua igreja a entender que a sua casa não é extensão da igreja. Evite sempre que possível. Eu nunca morei no terreno da igreja. Mas uma coisa eu aprendi no seminário com um professor de prática ministerial: vai na sua casa quem você convida. Se não, meu querido, você vai ter que ficar de calça social, sapatinho, Bíblia debaixo do braço, blusinha passada e a sua esposa de vestidinho 24/7. E preste atenção nisso. Eu aceitei isso e vivi isso sem prejuízo algum. E não confundam, por favor, hospitalidade com o que eu estou dizendo aqui. São valores completamente diferentes. Ser hospitaleiro é você receber bem as pessoas na sua casa. Agora, o que nós estamos trabalhando aqui é sobre não colocar em risco a privacidade da sua casa. Você tem que ter o direito de andar de bermuda, sem blusa na sua casa, a sua filha, a sua esposa andar do jeito que ela quiser. Porque se você não permite isso, eu lembro que eu era seminarista, frequentava a casa de alguns pastores, tinha os membros saíam da igreja, atravessavam a rua, entravam na casa do pastor, ia ao banheiro, passava na cozinha, abria a geladeira, tomava um suco e ia embora, não dava nem bom dia e boa tarde. Eu olhei para aquilo e falei: Deus está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero isso para a minha vida nunca. Mas a gente aprende e a gente desenvolve isso. A sua casa é de recolhimento da sua família. Aqui eu quero abrir para dar alguma dica para você. Evite
Quando eu falo da extensão, evite atender gente na sua casa. Imagina você na sala atendendo um casal que está por um fio para se divorciar e os seus filhos lá do quarto ouvindo tudo. Ou em alguns casos, a privacidade da casa ser maculada por conta de gente que está aos berros, confessando pecados. A sua casa não pode ser maculada com esse ambiente. Se a sua casa estiver cheia de gente, você vai comprometer de maneira definitiva a estrutura do dia a dia do seu lar. Segundo, mude o papel que você desempenha em casa. Grave isso, meu querido, por favor. Na igreja você é pastor, em casa você é marido e pai. Eu soube de um colega que chamava a esposa de irmã dentro de casa. Meu querido, você já entendeu a mensagem. Irmã Terezinha. Que eu vou pular a terceira que eu já falei, vamos direto. Último. Veja a sua família como dom de Deus. Efésios 4:11 diz que Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Mas em Provérbios e em Salmo ele vai dizer que ele deu uma esposa e filhos. Olha para mim. A sua igreja um dia terá outro pastor e que em nome de Jesus seja melhor do que você. Mas você jamais pode ter um sucessor enquanto pai e enquanto esposo. Sabe por quê, meu querido? Eu falei que Deus ia usar a mula, tá vendo? Meus queridos, grave uma coisa, grave isso no seu coração. E eu falo isso com os pastores da mentoria. Nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso familiar. De que adianta, meu querido, você ser um orador que arrasta multidões, você ser um camarada exegeta do texto, você ser um grande líder denominacional e perder a sua família. Stephen Covey diz que o que há de pessoas subindo a escada do sucesso e chega lá em cima e descobre que a parede está escorada na parede, a escada está escorada na parede errada. Gente que chegou lá em cima, tem status, tem reconhecimento, mas chegou sozinho. Gente que chegou lá em cima, mas não viu os filhos crescerem. Gente que chegou lá em cima e abandonou a mulher no meio da escada. Pessoas que são reconhecidas na multidão, mas não são reconhecidas no seu núcleo familiar. E nós não podemos nos esquecer, repito, de que uma família desestruturada inviabiliza o ministério pastoral. E, ao contrário, uma família unida ao redor da cruz é bênção e a nossa maior credencial para o exercício do ministério pastoral. E a minha oração e o meu desejo nesse aspecto é que a gente saia daqui conscientes, primeiro, de que as crises fazem parte do nosso dia a dia, mas que nós podemos encontrar nesses que estão próximos a nós a extensão das mãos de Deus na nossa vida, o ombro de Deus, a voz de Deus. Porque se tem uma das coisas que eu aprendi na leitura do texto bíblico, especificamente lá em Atos capítulo 2, é de que Deus deixou de ser algo distante e passou a ser vivo e ativo em nós, entre nós e através de nós por meio do seu Espírito. E Deus quer cuidar de você por meio do projeto Josué e por meio desses Josués que estão aí ao seu redor. Irmãs que estão aqui, eu louvo a Deus porque foi aberto um espaço para que as esposas estivessem aqui também, guerreiras. Graças a essas mulheres, nós colecionamos sucesso na nossa trajetória. Eu digo isso lá para os pastores.
Meu querido, escolha bem com quem você vai casar, porque as mulheres têm um potencial de fazer com que o nosso ministério alcance as alturas. Mas é verdade. Elas, por vezes, são o oráculo de Deus para nós. Quantas ciladas nós nos livramos porque nós ouvimos, seja pela oralidade ou seja pela briga, mas fomos libertos, e louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos, vamos dar as mãos, vamos caminhar em direção à realização dos sonhos de Deus, e jamais nos permitirmos que essas crises nos afetem, e que juntos nós possamos ajudar esse rei a estender o reino dele, e que a gente diminua, e que o nome de Deus seja glorificado hoje e sempre. Amém e amém.